Hoje, quando eu vejo essa igreja aqui, é uma questão de satisfação, né? Não digo orgulho, porque cristão não deve ter orgulho, mas tem aquele, como se chama aquele orgulho cristão, né? Aquele bom orgulho, né? De ter valido a pena, porque o início não foi fácil, né? Mas valeu a pena. Ver hoje, né? Quando eu chego aqui, vejo os irmãos aqui, né? A gente começou com algumas pessoas, né? Eu lembro que mais ou menos em 2000, 2001, eu vinha muito aqui para Guabiruba, para o centro, morando em Lajeado Baixo, né? Eu vinha aqui para o centro e eu tinha muitos estudos aqui, né? Muitas pessoas queriam estudar a Bíblia, né? E muitas pessoas estavam interessadas em frequentar a igreja, mas não tinha igreja aqui no centro, né? Então foi que eu como dirigia um grupo em Lajeado Alto, nós levávamos as pessoas lá. Eu vinha aqui, pegava as pessoas, levava para lá, para a igreja, trazia-las de volta, e sábados à tarde eu vinha aqui e fazia estudos, né? Tinha muitos estudos aqui em vários bairros aqui do centro, né? E como tinha muitas pessoas interessadas em fazer parte da igreja, a gente ficava pensando, né? Mas tinha que ter uma igreja aqui no centro, né? Porque não tem uma igreja aqui no centro, né? Já que tinha a igreja em Brusque, em Lajeado, e outros que moravam aqui no centro iam para Lajeado Baixo e outros em Brusque. Então, para quem não tem uma igreja aqui no centro? Então começamos a ideia, né? A primeira reunião que foi feita, planejando assim a formação de uma igreja, foi na casa do Miguel Pinheiro. E todos abraçaram essa ideia de formar então uma igreja, um templo no caso, né? Um templo físico, né? Aqui no centro. Fizemos um movimento, né? E o pastor na época que trabalhava aqui conosco, ele também aceitou a ideia, e eu cheguei nele e falei assim: ó, pastor, já escolhemos as pessoas, já tem pessoas suficientes, já temos até os principais líderes para organizar, para coordenar isso tudo, né? Agora só falta um local para a gente se reunir. Aí ele disse: pois é, então tem que arrumar. Ele disse: mas arrumar o local é contigo, porque nós não temos dinheiro. Eu disse: tá bom, então deixa comigo que a gente arruma o local. E aí ele foi e arrumou uma sala em frente à Via Crede, a casa do irmão Alceu, a Mary. A primeira reunião que nós fizemos em conjunto, depois de várias conversações e reuniões na casa de alguns irmãos, nós fomos fazer a primeira reunião no dia 23 de março de 2002, lá na casa do Alceu, né? E da Mary. E 2 anos depois, em 2004, a gente se mudou para um local onde que hoje funciona uma Pizzaria Oliveira, né? É ali que a gente se reúne depois. E depois, então, a gente começou a pensar na questão de construir um templo próprio, né? Nós ficamos na Rua Brusque, no grupo de 2004, até nós iniciarmos as obras, a construção do templo aqui na Rua Carlos Kohler. E isso o pastor Daniel Fritoli, que na época era o nosso líder distrital, ele apoiou o nosso trabalho e foi até a associação, né, para pedir à associação que ela visse o nosso grupo com mais carinho, e aí a associação deu o seu aval para a gente procurar um local, um terreno para adquirir, para construir a igreja. E nesse período, nosso caixa era pouco, o grupo era pequeno, para um desafio tão grande que era a construção desse templo na época. Quando a gente iniciou, veio alguns irmãos de Lajeado também para ajudarem a fazer o movimento, né? Porque aqui não tinha assim pessoas, a maioria daqui não tinha experiência e tal, né? Quando o projeto chegou da associação,
porque a nossa associação, nós estávamos vivendo no período que ela tinha um perfil de construção de igrejas. E nós fomos contemplados com esse projeto, Tempos de Esperança. E quando a gente viu o projeto, a obra, olha, chocou, porque a nossa realidade era uma realidade diferente. Mas com a ajuda de todos os membros, todos aceitaram o projeto, a proposta, nós iniciamos o trabalho. Iniciamos a construção em 2011, julho ou agosto de 2011, nós começamos e fomos inaugurar no dia 8/12 de 2012, quer dizer, um período curto, 1 ano e pouco, para uma obra que nós não fazíamos ideia, o valor que nós tínhamos em caixa não dava 10% do valor da obra. Então foi um desafio muito grande para todos nós. Mas a comunidade, o grupo, a direção apoiou o projeto e com a ajuda de Deus nós conseguimos concluir o projeto. Foi um início bem difícil, bem complicado, né? Poucos recursos e tal, né? Mas depois que a igreja foi concluída, né? E vê hoje a igreja crescendo, né? A igreja aqui né? Começou com 11, 12 pessoas, agora tem quase 100 pessoas, membros, né? Na igreja, né? É uma satisfação para a gente, né? A fé. Bom, nós somos movidos pela fé, né? O cristão é movido pela fé, né? Quando a gente vê a igreja reunida, os membros, a igreja crescendo, isso aumenta a fé da gente, né? Não é apenas um templo físico, mas é um templo que podemos agregar, as pessoas ter a oportunidade de ter um local para poder adorar o seu Deus. Então nós ficamos muito felizes, satisfação muito grande, não só a mim, mas a todos aqueles que participaram. É uma satisfação para a gente, né? Isso dá a gente coragem também de continuar, né? Trabalhando, né? Fazendo o trabalho, né? E o trabalho para Deus não é um trabalho, é um prazer, é uma alegria, né? Poder trabalhar, né? Eu queria deixar um texto bíblico que me acompanha, está lá no livro de Jeremias 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhe dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.